Mais uma vez, pela graça e pela bondade de Deus o Pai, eu chego até você para um momento de alento e de refrigério. Profetizar não significa simplesmente antever o futuro. Não, pode até ser, mas profetizar significa proclamar a palavra de Deus. E eu estou aqui com a Bíblia Sagrada aberta para plantar no seu coração alguns ensinos, alguns princípios da palavra de Deus. Jesus Cristo disse assim: examinai as Escrituras, porque vós julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus era mestre, era professor, ele ensinava, mas ele vivia, o ensino que ele passava era a vida dele. O ensino dele não era uma coisa assim tão utópica, tão religiosa. Ele ensinava a própria vida. Por isso ele dizia assim: vinde e aprendei comigo, aprendei como eu faço. Ele diz: vinde e aprendei comigo, porque eu sou manso e humilde de coração. Jesus Cristo veio com o propósito de nos salvar, de perdoar os nossos pecados, mas ele veio com o propósito também de nos levar a viver aqui na terra como ele viveu, podendo viver a doce comunhão com o Pai, uma intimidade tão grande com Deus o Pai. Jesus viveu a vida sem tropeço, ele não pecou nenhuma vez, mas ao contrário, a vida dele, ele nos deixou as pegadas para seguirmos os seus passos. E Jesus ensinou os discípulos dele a orar, está nos ensinando. A oração é algo que você nunca vai ser diplomado, colocar um diploma na parede dizendo: ah, foi formado na oração. Não, cada dia na oração, na comunhão, no relacionamento, vamos aprendendo mais, vamos tendo mais comunhão com o Senhor. Por isso que em Mateus capítulo 6, o versículo de número 7, Jesus Cristo traz um princípio tão forte para a oração, dizendo assim: e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Quando Jesus nos ensina a orar, ele não ensina simplesmente com as suas palavras, ele ensina com a sua própria vida. Os discípulos ficavam tão admirados de ver como que Jesus cultivava a vida de oração, uma vida de comunhão com o Pai. Por isso ele diz, ensinando, e orando, não useis de vãs repetições. O que é ficar repetindo? Antigamente, você tinha aqueles discos de vinil, hoje não existem mais, mas acontecia que o disco podia ficar arranhado, e quando ficava arranhado, o que acontecia? A agulha não mudava de lugar, ele ficava falando sempre a mesma coisa. Aquele disco podia ficar tocando às 24 horas, falando a mesma coisa. Isso é o quê? Repetições, vãs repetições. Deus vai responder a sua oração. Não é se você ficar falando a mesma coisa sem parar. A oração tem que ter exatamente esse combustível que é a fé. A palavra diz que aquele que se aproxima de Deus deve crer que Deus existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Nunca se esqueça disso. Deus é fiel. Deus é galardoador. Deus responde e Ele diz: pede-me e eu te darei. Por isso Ele diz: e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Uma pessoa pode passar uma noite inteira repetindo a mesma coisa. Não é pela quantidade de tempo que ele vai responder. O coração de Deus não é movido pela quantidade de tempo, é movido apenas por uma coisa. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. É por fé. Você pede e quando você diz em nome de Jesus, você vai receber, não porque você foi tão eloquente na sua oração,
você vai ter a resposta por causa do nome de Jesus. É o nome de Jesus que é como se fosse essa chave que destranca, eu posso dizer assim, os céus, para que a resposta venha à sua vida, para que a intervenção do Senhor seja tão real na sua história, que você possa experimentar dessa realidade cada vez mais e mais. Jamais se esqueça da bondade, da misericórdia, da fidelidade, do carinho de Deus e coloque em prática. E quando e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Guarde no seu coração, tendo essa paz tão maravilhosa, essa que só o Senhor pode dar. Então, continue orando sem cessar. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.